Moreno, o mestre, Beacon, finalmente, um teatro para o psicodrama. The Mind is a Stage. Com esse título, a revista Forum and Century publica, em sua edição de maio de 1937, um artigo de Gardner Murphy, que anuncia pela primeira vez o novo projeto de Moreno. Subindo o rio Hudson em Beacon, Nova York, um psiquiatra imaginativo em busca de uma terapia para personalidades desviantes está fazendo a experiência viva de fazer essas personalidades subirem em um palco para interpretar, de forma espontânea, os problemas que as afligem. O fundador desse teatro da espontaneidade original é o Dr. J.L. Moreno, um psiquiatra vienense que é, acima de tudo, um dramaturgo e educador. O novo teatro é a encarnação de uma ideia que ele vem desenvolvendo de forma constante há 15 anos. Ele planeja que será, em primeiro lugar, uma clínica para o estudo das relações sociais normais e transtornadas entre os indivíduos. Segundo, um meio para reeducar as pessoas que se encontram com problemas mentais. E terceiro e, sobretudo, um meio de pesquisa sobre as questões fundamentais da personalidade. O curioso no artigo de Gardner é que ele se refere sempre ao novo projeto de Moreno como o teatro da espontaneidade, sem que o termo psicodrama apareça sequer uma vez. Sobre o teatro, o psicólogo informa que, no plano físico, há 3 plataformas de palco, círculos concêntricos, um grande na parte inferior, um de tamanho médio e um pequeno na parte superior. Quanto ao balcão, alguns poucos pés acima do círculo maior, é realmente um quarto palco. A descrição aproximada feita por Gardner não gera confusão, porque há 2 desenhos ilustrando o texto, mas de fato a visão que alguém teria na primeira das 7 fileiras, com 10 cadeiras cada e uma capacidade total para 70 pessoas sentadas, é a de um palco com a forma de uma grande torta redonda de 3 níveis, com a galeria ao fundo. Entre os casos de sucesso resumidamente mencionados, Gardner apresenta o de Peter, um menino de 10 anos, aluno talentoso, que costumava bater em sua mãe antes de se deitar e nas festas, diante de convidados. Uma mudança de ambiente, a sugestão e outros dispositivos, comenta o psicólogo, não conseguiram melhorar sua conduta, acrescentando que, nesse caso, a primeira entrevista revelou que ele tinha demonstrado seu comportamento violento de tempos em tempos em relação às mães de outras crianças. Isso deu uma pista para a construção das primeiras situações. Eram situações de mãe e filho, mas estavam no plano de contos de fadas. Uma das assistentes atuou como rainha, o pequeno Peter como príncipe. Quando ela o colocou para dormir, ele tinha de agir como um príncipe. Ele não bateu nela. Ele foi colocado em muitas situações semelhantes em que sua parceira no ato não era apenas uma mãe, mas também uma pessoa em posição social distinta, um professor, um médico ou uma enfermeira. Gradualmente, depois de ter sido treinado nos papéis e cenas os mais fantásticos, ele passou a situações mais próximas da realidade e, finalmente, a sua própria. Paralelamente ao tratamento, verificou-se sua conduta em casa. A situação terapêutica foi modificada até ser idêntica à sua própria situação em casa. Em vez de uma das assistentes, sua mãe passou a trabalhar com ele no teatro, primeiro como rainha, depois como médica, esposa do prefeito, professora, enfermeira, etc. Finalmente, as máscaras e os papéis foram completamente removidos. Cada pretensão ou indicação de ficção foi eliminada. Ela era sua mãe e ele era seu filho, Peter. Gradualmente, após alguns meses, os sintomas desapareceram. Das observações feitas por Gardner em seu artigo, há pelo menos 2 comentários que valem a pena explorar. De um lado, no nível físico, a solução encontrada por Moreno constitui uma síntese dos cenários propostos anteriormente. O primeiro desenho, com um palco principal e 12 secundários, aparece em 1923, no fim do livro anônimo das Reifieta. O segundo, um ano depois, aparece na Exposição Internacional de Técnicas Teatrais em Viena,
com um palco central e apenas 4 secundários. O modelo final usado em Beacon será o mesmo até o fim da vida do médico. Devido às restrições de espaço físico, nem o palco inaugurado em 1941 no St. Elizabeth's Hospital em Washington, D.C., nem o palco do Instituto Moreno, montado em Nova York no ano seguinte, terão balcão, mantendo, porém, a forma circular em 3 níveis. Por outro lado, o caso do menino Peter ilustra claramente a modalidade aplicada por Moreno nos primeiros anos de prática improvisada nos Estados Unidos, pelo menos a partir de suas experiências com as crianças da escola de Plymouth, com o uso de testes e exercícios de dramatização propostos por ele como diretor, com óbvias intenções pedagógicas e terapêuticas. Segundo o que Moreno conta em sua autobiografia, a história do sanatório havia começado 2 anos antes. De fato, ele comenta: ter meu próprio hospital era uma espécie de liberação do establishment. Em outro nível, era um paralelo com minha primeira aventura de brincar de ser Deus aos 4 anos de idade. Naquela época, eu havia concordado em brincar de ser Deus e estar no topo do jogo. Depois tive a brilhante ideia de retornar às fantasias da minha infância. Então eu queria ensinar as crianças a brincar de ser Deus. Agora começava com adultos, com os mais doentes mentalmente, para curá-los por meio do psicodrama. Lá estava eu, Deus, usando o psicodrama como remédio cósmico. Moreno comenta que obteve tanto a licença do Departamento de Saúde Mental do Estado de Nova York para abrir uma instituição, como o certificado da American Psychiatric Association como especialista, mas a dificuldade era que eu não tinha dinheiro para começar. Em 1935, encontrei um lugar bonito no rio Hudson. Para garanti-lo, me pediram um adiantamento de $2.000. Nesse momento, Ina Truman me emprestou os $2.000 de que eu precisava. Ina e sua irmã, Rose, eram solteiras e dedicadas à mãe, que estava mentalmente doente. Ela se tornou minha paciente e demonstrou alguma melhora sob meus cuidados, embora seu prognóstico, dado anteriormente, fosse muito ruim. As irmãs ficaram tão agradecidas que queriam me ajudar em tudo que pudessem. Em seu livro sobre o pai, Jonathan Moreno relata que aquele lugar anteriormente tinha sido uma escola infantil, que o cenário rural encantador lembrava o de sua casa anterior no Vale de Maio, nos arredores de Viena, e que o primeiro teatro de psicodrama, anexo ao prédio do sanatório, foi montado onde antes era o ginásio da escola. De fato, o pai diz: na grande Casa Branca em Beacon, me senti como um deus novamente. Era um hospital sem pacientes. Eu era meu único paciente. Não sabia onde seria o meu almoço, mas como tinha um caso muito especial com Deus, levei adiante meus planos com o hospital. Contratei encanadores, eletricistas, carpinteiros, pintores e todos os outros artesãos necessários para restaurar um sanatório. No dia seguinte, tive a sensação de que ou teria sorte imediatamente ou estaria arruinado. Naquele dia, recebi um telefonema. Ligo por parte da senhora Gertrude Franco Tone. Ela o convidou para jantar amanhã à noite na Torres Waldorf. Fui ao Waldorf e encontrei uma senhora que se apresentou. Sou Gertrude Tone, Dr. Moreno. Fico feliz que o senhor tenha vindo. Quando soube dos meus planos para um sanatório e quando eu lhe disse que ia construir um teatro para o psicodrama lá, disse imediatamente, com um ímpeto de entusiasmo: vou para lá! Esse é meu destino. Sou uma grande bebedora e uma fumante contumaz. Se ficar aqui, vou morrer aqui. Muitas vezes pensei em me suicidar. Ela pegou meu endereço em Beacon e me disse que estaria lá em 2 dias. Na manhã seguinte, recebi uma ligação da Cataratas do Niágara. Era Frank J. Tone, marido de Gertrude. Minha esposa está muito doente. Ela herdou $20 milhões de seu pai, o falecido senador. Ela vai de bar em bar todas as noites e faz cheques para todo maldito comunista que pede ajuda. Nesse ritmo, nem $20 milhões durarão para sempre. Pelo que soube, ela quer ser sua hóspede em Beacon. Vamos em frente. Quanto? Mencionei um valor exorbitante. Fui ao Banco Nacional Fishkill no dia seguinte e depositei o cheque de $100 mil.
Moreno relata que o Teatro do Psicodrama foi inaugurado em 1937 e foi dedicado à Sra. Frankel Tone, devido à sua generosidade. Em sua autobiografia, ele também conta que, enquanto a mulher ainda estava em tratamento, chegou a viver a vida de um homem abastado e que era um bom antídoto contra todas as tempestades de alguns anos de aventuras, acrescentando: eu poderia ter continuado essa vida se Gertrude não tivesse se recuperado do alcoolismo e retornado a Beverly Hills, onde passou o resto da vida. O surgimento do psicodrama na literatura especializada norte-americana ocorrerá meses após a inauguração do sanatório de Beacon, ou seja, em julho de 1937, quando Moreno lança a Sociometry, a Journal of Interpersonal Relations. Desde a primeira frase do editorial em sua primeira edição, fica explícita sua ideia de integração das ciências sociais, embora o editorial reconheça que não é uma conquista provável de ser alcançada em nossa geração ou por qualquer método isolado, e que tampouco virá por decreto. Além disso, Moreno relata, explicando uma posição que ele manterá por toda a vida. A revista que lançamos nesta edição é uma das muitas tentativas de reunir pesquisadores da área das relações interpessoais para permitir que o biólogo do humano receba a luz do etnólogo sobre seus problemas, para orientar o sociólogo na compreensão das peculiaridades biológicas dos grupos humanos, para que o psicólogo consiga ver a interação de fatos econômicos, geográficos e políticos na configuração do desenvolvimento pessoal do ser humano individual. Talvez, acima de tudo, a tarefa principal seja ver a contribuição das artes, bem como das ciências, para a compreensão da natureza humana, a ampliação do reconhecimento de que o homem é acessível, não apenas a partir da avenida da bioquímica e da genética, mas da avenida da linguística comparativa, da mitologia, da religião e da história das artes e das ciências. Isso é, pelo menos, nosso ideal, nosso propósito declarado. Obviamente, não alcançaremos essa integração global, mas esse é o objetivo para o qual nossas contribuições desejam apontar. O primeiro artigo da nova revista é o lugar em que Moreno finalmente apresenta o psicodrama, formalmente sua terceira criação, uma vez que tanto a psicoterapia de grupo como a sociometria foram objeto de escritos anteriores. Trata-se da longa Interpersonal Therapy and the Psychopathology of Interpersonal Relations, que ocupará 67 páginas da publicação. Já na sinopse, o autor sintetiza os tópicos abordados a partir da apresentação da técnica do ego auxiliar, ilustrada pelo caso de uma neurose triangular, ou seja, um transtorno interpessoal entre 3 pessoas, Robert, Mary e Anne. Moreno explica que a função do ego auxiliar é levar o paciente a dar os primeiros passos e, para isso, é preciso saber em que nível psicológico ele é espontâneo. Apresentado na segunda parte do artigo como outra forma de psicoterapia, o psicodrama é definido como um método de análise, bem como um método de formação, e como uma sociedade humana em miniatura, a configuração mais simples possível para um estudo metódico de sua estrutura psicológica. Ainda na parte sinóptica, Moreno afirma que, através de técnicas como o ego auxiliar, a improvisação espontânea, a autoapresentação, o solilóquio, a interpolação de resistências, novas fases da mente se abrem e, ainda mais importante, podem ser exploradas em condições experimentais. Isso confirma o duplo uso que ele fez da técnica do ego auxiliar, tanto separadamente no processo terapêutico, como parte do método psicodramático, apresentado pela primeira vez explicitamente em um documento escrito. Seu ponto de partida é precisamente um dos principais problemas da terapêutica mental: como fazer o paciente começar. Em geral, afirma, ele simplesmente precisa falar, descrever em palavras como se sente sobre os seus próprios problemas. Mas, na terapia interpessoal, sobretudo em uma de suas formas, que pode ser chamada de psychodramatics, a tarefa é enormemente mais complicada.
Ele precisa se expressar como se sente no momento, não apenas com palavras, mas através de gestos e movimentos. Ele deve atuar não apenas no papel de seu próprio ego, mas em papéis que contrastam com suas reais aspirações. Tem de viver situações que são dolorosas e indesejáveis. Tem de viver papéis desagradáveis. Se necessário, deve agir com os associados a quem teme e rejeita. Essa situação no psicodrama me forçou a reconsiderar o papel do psiquiatra, bem como a abordagem do paciente. Segundo Moreno, em sua atividade profissional, o psiquiatra deve se restringir e se disciplinar para que ele sempre apareça no papel em que se espera que ele apareça e do qual está encarregado, ou seja, o papel do médico e curador. Além disso, ele acrescenta: quanto mais inflexível, rígida e obedientemente ele se mantenha em seu papel, mais elogiado é seu comportamento. A propósito, Moreno revela que essa função começou a incomodá-lo anos atrás, quando começou a usar o teatro terapêutico, e a nota de rodapé que Moreno acrescenta ao termo terapêutico não deixa dúvidas sobre as críticas que faz sobre o papel habitual do terapeuta, de uma perspectiva histórica. A palavra grega terapeutes significa assistente, servo. O procedimento terapêutico mais antigo era dedicado à expulsão dos demônios dos corpos das vítimas. O método geralmente consistia na recitação de encantamentos ou magias sobre as partes doentes ou sobre a pessoa doente como um todo. O paciente, como não era capaz de expulsar os demônios sozinho, precisava de um assistente ou servo, um terapeutas. O recital de magia ou encantamento sobre a pessoa doente era realizado por um sacerdote, uma contraparte primitiva do ator principal, o ego auxiliar, no teatro terapêutico. O teatro, muito antes de ser um local para a apresentação de arte e entretenimento, era um local terapêutico, com os doentes chegando a ele para a catarse. Em sua apresentação da técnica do ego auxiliar, ilustrada pelo caso de uma paciente casada cujo marido queria se divorciar depois de ter iniciado um novo relacionamento com outra mulher, Moreno explica que não basta um ego auxiliar desempenhar seu papel, ele precisa concordar e acreditar que o paciente está subjetivamente correto, e afirma que isso é possível porque cada ego, do seu próprio ponto de vista, está correto. Durante o tratamento, ele insiste: essa função é auxiliar ao ego do paciente. As pistas terapêuticas devem vir do paciente. Na seção seguinte do artigo, Moreno discute o conceito de catarse mental e começa citando Aristóteles em sua Poética. A tarefa da tragédia é produzir, pelo exercício do medo e da misericórdia, a liberação dessas emoções. De fato, é a parte final de uma citação mais extensa do filósofo grego que, no capítulo 6 da obra, afirma: a tragédia, então, é a imitação de uma ação digna e completa, em certa medida, em uma linguagem formada de maneira atraente, no modo de ação dramática e não de narração, e que, por compaixão e medo, realiza a catarse dessas paixões. O ponto de vista explorado por Moreno, no entanto, contrasta com o de Aristóteles. A catarse mental que esperamos vai ocorrer no autor, na mente da pessoa que sofre a tragédia, ou seja, explica. O lugar da catarse passou dos espectadores para a cena. Nesse caso, os atores são os pacientes, são eles que precisam de catarse, ou seja, a libertação de conflitos trágicos, das emoções nas quais estão presos. Outra diferença entre sua visão e a do filósofo grego é que a tragédia de Aristóteles era uma obra acabada, concluída por um ator, um estranho, muito antes de ser interpretada e também sem nenhuma relação com o modo de ser pessoal dos atores. Para Moreno, devemos dar um passo adiante, ou seja, não apenas o autor e a tragédia acabada de Aristóteles precisam ser descartados, mas também os atores pacientes precisam desenvolver seu drama no calor do momento, ou seja, que os problemas retratados, quer sejam seus próprios problemas pessoais ou quer sejam fictícios, têm de ser moldados à medida que surgem espontaneamente. Além disso,
Ele afirma que as possibilidades de adquirir uma nova percepção e a catarse mental dos pacientes são praticamente ilimitadas, acrescentando: no lugar da tragédia de Aristóteles, entra o psicodrama. Ainda sobre a catarse mental, Moreno esclarece que o problema também mudou. Se é verdade que tanto em uma tragédia quanto em um psicodrama os participantes podem ser numerosos, nele a catarse de uma pessoa depende da catarse de outra, ou seja, a catarse deve ser interpessoal. Portanto, explica: à medida que o curso da interação entre as pessoas se tornar puramente espontâneo, a quantidade de desajuste entre elas se tornará evidente, assim como a quantidade de catarse mental alcançada. Na sessão dedicada à primeira apresentação escrita do psicodrama, Moreno propõe que se retorne ao primeiro dispositivo experimental que construímos nos primeiros anos do trabalho de improvisação, Schreibwerk, iniciado em Viena em 1922, observando que essa etapa teve duas linhas de desenvolvimento. A primeira era puramente estético-dramática, uma arte do teatro do momento, e criou uma nova forma de teatro, o jornal vivo. Já a segunda era psiquiátrica e terapêutica, o estudo e o tratamento de problemas mentais, por meio do teatro espontâneo. Além de observar que demonstrações semelhantes foram feitas posteriormente sob sua direção em Munique e Berlim, o psiquiatra relata que seu trabalho continuou em Nova York seguindo essas duas linhas de desenvolvimento. Com a abertura de um novo teatro em Beacon, Moreno finalmente chega a uma solução que, do ponto de vista terapêutico, o leva a considerar a estrutura momentânea de uma situação a ser sugerida pelo diretor ou pelo próprio ator. Isto é, uma situação imaginada, cuidadosamente especificada, em um papel para o ator em particular e em uma série de papéis personificados por outros atores necessários. A ideia era levar a estrutura momentânea para uma experiência o mais clara e dramática possível, tudo isso para ser colocado em ação no calor do momento. É a partir desses elementos, a estrutura momentânea da vida do paciente, a composição física e mental, make-up, de sua personalidade e, acima de tudo, como esse indivíduo trabalha e interagiu naquele momento com os membros de sua família e com os vários membros de sua rede, que se reúne a informação necessária para o diagnóstico. Para ser mais preciso, explica: as informações são necessárias tanto para o paciente como para seu ego auxiliar, o psiquiatra, a fim de conceber um vínculo para o tratamento autônomo e cura. Dadas as situações em que 2, 3 ou mais pessoas tiveram de ser tratadas simultaneamente, Moreno afirma que a solução foi a ressurreição de todo o drama psicológico, ou pelo menos as cenas cruciais desse drama. O que cabia ao paciente era, por um lado, encontrar as situações em que ele agia na vida e dramatizá-las, e, por outro, encontrar as situações que ele nunca enfrentou, que ele havia escapado ou temido, mas que talvez tivesse de enfrentar de chofre um dia no futuro. Para isso, relata, desenvolveu uma técnica de aquecimento espontâneo dos estados mentais e das situações, observando que esse processo exigia, em vez de vários egos auxiliares. Como resultado, o ego auxiliar original, ou seja, o psiquiatra, foi mantido a certa distância, mas cercado por uma equipe de egos auxiliares que ele coordenava e dirigia, e para quem delineava o curso e o objetivo do tratamento psicodramático. É assim que Moreno desenha, nos estágios iniciais da existência formal do sanatório de Beacon, os procedimentos de tratamento psicodramático que, segundo ele, podem ser abertos ou fechados. O primeiro tipo é realizado no meio da comunidade, mais ou menos com pleno conhecimento e, eventualmente, com a participação do grupo. Já para ilustrar o segundo, Moreno usa como analogia a operação cirúrgica, na qual o paciente vai para o hospital e da qual apenas o cirurgião e seus pacientes participam. Da mesma forma, o tratamento psicodramático às vezes é fechado. O paciente se retira de seu ambiente imediato e se coloca em uma situação especialmente constrangedora,
construída para suas necessidades. O teatro terapêutico é uma situação dessas. É um mundo em miniatura. É um lugar em que, por meios psicodramáticos, todas as situações e papéis que o mundo produz ou pode produzir são apresentados. Sobre esse período inicial do sanatório, Marilyn S. Pitzel comenta em seu artigo The Apotropaic Psychodrama and the Moreno Scripts que pode ser feita uma distinção válida entre os encontros psicodramáticos menos plenamente formados que J.L. Moreno dirigiu antes de 1936 e o que pode ser chamado de psicodrama clínico, que ele começou a praticar após essa data. Ainda sobre o tratamento psicodramático, Moreno aponta um fator essencial para diferenciar a abordagem terapêutica da abordagem artística, esclarecendo que o primeiro tem que ver com a personalidade privada e a catarse do paciente, e não com o papel desempenhado e seu valor estético. No entanto, observa que os domínios terapêutico e estéticos não podem ser separados para sempre e que eles têm uma clara inter-relação. Quanto às técnicas explicitamente descritas então por Moreno, ele sempre as ilustra com casos clínicos específicos, apresentando na época as 9 técnicas a seguir. 1. Técnica da autoapresentação. É a técnica terapêutica mais simples, que permite ao paciente começar por si próprio, apresentando cenas que fazem parte de sua vida cotidiana e, principalmente, conflitos cruciais nos quais ele está envolvido. Por um lado, o paciente não representa papéis. Não é o pai, a mãe, a esposa, o patrão. É seu pai, sua mãe, sua esposa, seu patrão. Por outro lado, a apresentação pode estar relacionada tanto com o passado como com o presente ou com o futuro. 2. Técnica do solilóquio. De acordo com Moreno, o ego auxiliar procura ajudar na representação dos sentimentos e pensamentos que duas pessoas têm entre si em um relacionamento interpessoal, mas acontece que a compreensão de que aquilo que passa pela cabeça da outra pessoa é, na melhor das hipóteses, esboçada, isto é, vivemos em mundos diferentes que se comunicam apenas algumas vezes e, mesmo assim, incompletamente. A psique não é transparente. O psicodrama completo de nossas inter-relações não emerge, está enterrado dentro e entre nós. Para superar o problema, uma das técnicas usadas com o objetivo de trazer à expressão níveis mais profundos de nosso mundo interpessoal é o solilóquio. Para Moreno, seu uso pelo paciente permite a ele duplicar sentimentos e pensamentos ocultos que ele teve na vida com alguém. Seu valor está na veracidade e seu objetivo é a catarse. 3. Técnica da improvisação espontânea. Nela, afirma Moreno, o paciente não representa eventos de sua própria vida, mas atua em papéis fictícios, imaginados. Com isso, o sujeito pode se aquecer em vários papéis que ele pode ter desempenhado na vida, mas que foram frustrados. Nesse caso, o paciente representará na frente de várias pessoas símbolos e papéis agradáveis ou dolorosos para ele, comenta. 4. Técnica solilóquio, segundo tipo. Moreno explica que, no primeiro tipo, os apartes e o diálogo estão no mesmo nível, ou seja, embora estejam em dimensões diferentes, pertencem à mesma pessoa e à mesma cena. Nesse caso, a parte aberta, durante o solilóquio, recriava os processos corporais mentais que realmente ocorreram na situação original e que não foram revelados. Tratava-se, portanto, de uma ampliação do ego por meio de técnicas psicodramáticas, possibilitando que esses processos mentais secretos fluíssem para a pessoa a quem deveriam ter sido comunicados inicialmente. É aqui que entra o efeito terapêutico. Já no segundo tipo, o ato oficial e o solilóquio estão em níveis diferentes. 5. Técnica da interpolação de resistências. É ao analisar uma cena de Robert e Mary, participantes com Anne, do caso mencionado de neurose triangular, que Moreno se refere a um segundo tipo de solilóquio, afirmando: a frequência do solilóquio aqui é um teste da intensidade do papel. Isto é, ele explica, quanto mais absorta estiver a pessoa em um papel, menos solilóquio fará. E, além disso, o iniciar de um estado suficientemente intenso protege o paciente contra os efeitos que interrupções possam ter
em seu desempenho, observando que as interrupções podem vir da própria pessoa ou de seu parceiro no ato. Moreno afirma que chamamos essas interrupções de resistências. No entanto, alerta, não se deve confundir com o uso psicanalítico da palavra. A descrição feita por ele, mais uma vez, deixa clara a dimensão pedagógico-educativa do processo terapêutico. Gradualmente, de acordo com a necessidade do paciente, são construídos papéis que ele aprende a incorporar e situações nas quais ele aprende a se ajustar, explica Moreno, observando que, para os pacientes que sofrem de dificuldades interpessoais, a interpolação gradual e apropriada de resistências é eficaz. 6. Técnica da expressão sem sentido. Depois de afirmar que, com o psicodrama, é possível abordar novos reinos, como pantomima, ritmo, dança, música e o reino do aparentemente sem sentido, Moreno argumenta que sentimentos não semânticos complexos podem ser treinados com excelente efeito terapêutico e que existem processos mentais que crescem em direção à maturidade mais ou menos independentes de uma interação psicossemântica. Para auxiliar no reconhecimento desses fatores, ele apresenta a técnica da expressão sem sentido. Por meio dela, o paciente é convidado a resistir ao surgimento da expressão verbal e a produzir sons e palavras que não fazem sentido. Sete. Técnica do mundo auxiliar. Ao abordar os casos de pacientes com os quais qualquer tipo de comunicação é reduzida ao mínimo, Moreno comenta que, quanto mais obscuro e incompleto esteja o ego, mais articulada e profunda deve ser a ajuda fornecida de fora pelo ego auxiliar. É possível que vários egos auxiliares sejam necessários, afirma ele, acrescentando que, em casos mais leves, por mais ajuda que o paciente precise para conduzir-se a uma realização mais satisfatória, ele continua vivendo no mesmo mundo conosco. No entanto, quando se trata de um paciente em um estado mais grave, a realidade, como geralmente é vivida, é substituída por elementos ilusórios e alucinados. Nesse caso, o paciente precisa de mais do que um ego auxiliar, precisa de um mundo auxiliar. Para isso, explica, devemos traduzir cuidadosamente declarações, gestos, delírios e alucinações do paciente em uma linguagem poética como base para a construção de uma realidade poética, um mundo auxiliar. 8. Técnica do aquecimento. Em seu filme de 1933, Moreno apresentou o aquecimento como um fator importante no treinamento da espontaneidade, indicando como indicadores sinais fisiológicos e mentais. Dessa vez, ele menciona 3 indicadores: os corporais, um processo físico complexo no qual as contrações musculares desempenham um papel principal; os mentais, sentimentos e imagens no sujeito que são frequentemente sugeridos por outra pessoa; e os psicoquímicos, estimulação artificial através do álcool, por exemplo, referindo-se à importância do aquecimento em exercícios como corrida, natação ou boxe. Moreno insiste que no trabalho de espontaneidade e no psicodramatismo, a psicopatologia do processo tem, se é que é possível, uma importância ainda maior do que na cultura física, e que, de acordo com o papel desempenhado, mais ou menos todas as partes do corpo gradualmente entram em operação. Além disso, em uma das referências mais características do pensamento moreniano, ele explica que, através do processo de aquecimento de numerosos papéis que o indivíduo raramente ou nunca vive em sua rotina diária e que mesmo em sonhos diurnos e noturnos rara e levemente são acessados, são conduzidos à expressão. Em sua rotina diária, um indivíduo pode se limitar a um pequeno número de papéis e situações, mas as potencialidades de sua personalidade para os papéis são praticamente infinitas. Vivemos apenas com uma pequena parte do alcance de nossa personalidade. A maior parte permanece sem uso e subdesenvolvida. Durante o processo de tratamento, um paciente pode viver centenas de papéis e situações. 9. Técnica da atribuição.
mencionada explicitamente no final do artigo, demonstra a estreita ligação entre psicodrama e sociometria, referindo-se à técnica do ego auxiliar, inicialmente aplicada autonomamente, ou seja, fora do âmbito psicodramático como tal. Moreno começa definindo a sociometria como o estudo da estrutura psicológica da sociedade humana e observando que essa estrutura raramente é visível na superfície dos processos sociais. Além de explicar que o teste sociométrico é o procedimento que revela a estrutura psicológica das relações interpessoais, que com frequência difere consideravelmente das relações que os indivíduos mantêm oficialmente nos grupos, Moreno comenta que a técnica da atribuição aparece a partir dos resultados do teste, ou seja, trata-se de mover o indivíduo de sua posição de desajuste para uma posição no mesmo grupo ou em outro grupo, que promete beneficiá-lo. Segundo ele, o desenho do átomo social da pessoa também pode servir de guia para o uso dessa técnica no psicodrama. 1 ano e meio após seu primeiro ensaio sobre o novo método, Moreno publica o artigo Psychodramatic Shock Therapy, a Sociometric Approach to the Problem of Mental Disorders. Segundo sua descrição, durante os intervalos lúcidos do ataque psicótico ou imediatamente após, o paciente é aquecido para voltar ao mundo psicótico, uma experiência perturbadora que Moreno chama de choque psicodramático. Para ele, a importância do procedimento é dupla. Por um lado, é um método de pesquisa para o estudo do átomo social na psicose, oferecendo um novo quadro de referência, o psicodrama, através do qual se pode entender as mudanças mais profundas que ocorrem nos transtornos mentais. Por outro lado, ele argumenta, o tratamento tem um efeito catártico nos pacientes, aumenta sua espontaneidade e cria barreiras contra a recorrência. Segundo Moreno, os primeiros atos psicodramáticos são normalmente curtos, já que o paciente ainda está experimentando até que ele finalmente se apodera de uma situação. Ele consegue, então, se apresentar exatamente como estava em seu estado agudo. As pessoas que tinham estado com o paciente devem estar presentes e atuar com ele para estimular suas memórias corporais e mentais. Dessa forma, explica Moreno, o paciente retorna ao reino psicótico e a uma integração e controle graduais dos papéis que desempenhara durante o ataque psicótico, ou seja, o paciente não é mais uma vítima desamparada como era antes. Utilizado como instrumento de apoio no tratamento de cada paciente, o mapeamento do átomo social, sociograma, recebe nesse artigo uma nova contribuição, dessa vez credenciada por Moreno ao Dr. Ernest Fenton, então médico residente no Sanatório Beacon, o conceito de autotele, que é assim definido. À medida que a criança cresce, experimenta não apenas outras pessoas, mas também experimenta a si mesma. Como resultado desse relacionamento tele, ela começa não apenas a sentir a si mesma, mas também a ver-se como alguém em relação a quem as pessoas agiram de certa maneira e como alguém que agiu em relação a elas de certa maneira. Gradualmente, ela desenvolve uma imagem de si mesma. Essa autoimagem pode diferir consideravelmente da imagem que outros têm dela, mas se torna consideravelmente importante para ela à medida que a vida continua. A diferença entre como ela é e age e a imagem que ela tem de si mesma vai crescendo. Finalmente, parece que ela tinha, além de seu ego real, um ego externo que ela exterioriza gradualmente. Entre o ego e sua extrojeção, desenvolve-se uma relação de sentimento peculiar, que pode ser chamada de autotele. Moreno evoca um velho dogma da medicina, segundo o qual doenças violentas exigem remédios fortes, e observa que não há nada mais violento e estranho no campo da patologia humana do que a demência em fase aguda. Além disso, alegoricamente, afirma que, para o átomo social, é como uma inundação subindo e submergindo uma cidade. Casas e ruas podem continuar existindo abaixo, mas nada pode ser visto ou sentido, exceto a água em toda parte. Para o paciente e para os membros de seu átomo social, a experiência é um choque violento, afirma. E o procedimento que lança ao paciente que acabou de escapar de uma psicose para uma segunda psicose é um tratamento de choque psicodramático.
Apontando a semelhança material entre a primeira experiência psicótica e o tratamento e notando que um efeito catártico é esperado dele, Moreno menciona outro velho dogma da medicina: semelhante cura semelhante. Além disso, o psiquiatra afirma durante o tratamento não há tempo em que tanto o médico como o paciente não consigam dizer pare. O que acontece é que, agindo em um nível psicótico em um momento em que está extremamente sensível, ele aprende a se controlar. E mais uma vez, confirmando a natureza educacional do processo terapêutico, Moreno observa que se trata de um treinamento no domínio das invasões psicóticas, não por meios intelectuais, mas uma espécie de treinamento da espontaneidade. Nesse mesmo artigo, Moreno explicita ainda mais sua visão sobre o conceito de catarse, que, de fato, observamos, é uma condição essencial para o sucesso do psicodrama terapêutico. A primeira forma de catarse pode ocorrer, segundo ele, já na fase preliminar do tratamento, durante a entrevista preparatória, e também corresponde a formas de psicoterapia que buscam a cura por meio da persuasão e sugestão lógica, provocando no paciente uma catarse intelectual. A segunda forma aparece a partir de reflexões feitas após cada ato dramatizado, e onde a relação com o psiquiatra e com cada ego auxiliar é o que domina, é a catarse analítica, e tem sua característica correspondente na abordagem psicanalítica. Por outro lado, comenta, existem indivíduos que são bem equilibrados como indivíduos. Suas dificuldades estão totalmente concentradas na esfera de seu átomo social. Moreno dá o exemplo de um paciente negro que se sentia bem, mas assim que entrava em um restaurante reservado aos brancos, sentia grandes ansiedades, que desapareciam assim que deixava o local. Levando-se em conta que, às vezes, as relações tele vão muito longe nas redes psicológicas da comunidade, Moreno afirma que é por isso que todas as pessoas envolvidas precisam ser consideradas no tratamento, catarse social e de rede, e conclui: a catarse criativa, a catarse intelectual e analítica e a catarse social e em rede podem desempenhar um papel nos diferentes estágios do procedimento de choque psicodramático. Meses depois, sempre em sua revista Sociometry, Moreno publica o mencionado artigo Creativity and Cultural Concerns, with special reference to musical expression. Nesse texto, ele apresenta o caso do paciente AS, 45, um violinista de destaque, compositor e diretor de uma escola de música que, quando toca na frente de uma grande audiência, tem um tremor na mão direita. Antes de analisá-lo, no entanto, Moreno volta ao problema da influência da criatividade de pessoas específicas na formação de padrões culturais, que, segundo ele, deve ocupar a mente de pesquisadores em vários campos da ciência, sobretudo a antropologia social, a sociologia, a psicologia e a psiquiatria. Para o psiquiatra, o destino de uma cultura é decidido finalmente pela criatividade de seus portadores, e, portanto, se uma doença das funções criativas afeta os homens criativos, é de extrema importância que o princípio da criatividade seja redefinido e que suas formas desviantes sejam comparadas com a criatividade em seus estados originais. No entanto, ele critica: o paciente com mentalidade criativa foi negligenciado e, em seguida, propõe que o psiquiatra também cuide de pessoas com mentalidade criativa em meio às suas dificuldades dinâmicas. Também, para o estudo desse caso, Moreno confirma sua abordagem sociométrica usando novamente o recurso do átomo social, incluindo a dimensão psicológica da autotese, na apresentação de 2 sociogramas do paciente, um de natureza familiar, complementado por outro em seu âmbito musical. Também chama a atenção que, mais uma vez, Moreno recorra a exercícios de espontaneidade como experimentos de diagnóstico. Primeiro, o paciente toca sem o arco e sem o corpo do violino, sem nenhum instrumento, sem público, diante de diferentes públicos, sozinho e em grupo. Além disso, toca uma conserva musical, forte e pianíssimo. A seguir, vêm as improvisações espontâneas.
música sem sentido, um tema que expressa agressividade e outro que expressa ternura, etc. Depois de observar que o paciente não tremia nos primeiros testes, Moreno comenta que o tremor remonta à evolução de seu aprendizado de tocar violino, uma vez que seus primeiros professores de música desencorajaram e quase destruíram as tendências espontâneas em seu modo de ser artístico. A isso se acrescenta o medo. Quando o público é formado por estranhos e pessoas que não o apreciam, ele tem um começo ruim e um ataque vicioso de tremor. Por outro lado, seguindo a preferência do paciente, Moreno trabalha com ele obras de Ludwig van Beethoven, comentando que o músico alemão, segundo seus biógrafos, antes e quando escrevia músicas, costumava subir e descer em seu jardim, aparentemente sem direção, fazendo gestos, parecendo selvagem e ridículo. Ou seja, improvisava com todo o corpo, tentando revolver as associações musicais enterradas em sua mente, e sempre carregando um caderno para anotar imediatamente suas inspirações. Ao comentar sobre o músico que toca um concerto de Beethoven em seu violino, ele é como um duplo psicológico daquele Beethoven que deu à luz à música. No curso de mais de 50 sessões, Moreno afirma que o treinamento da espontaneidade aplicado ao paciente permitiu que seu eu criativo amadurecesse para um considerável grau de estabilidade e produtividade, informando que, no início, suas improvisações duram apenas alguns minutos, mas depois foi fácil improvisar por 1 hora ou mais, sozinho ou acompanhado. Em abril de 1940, a Sociometry publicou outro artigo de Moreno, Psychodramatic Treatment of Psychosis, baseado em um estudo de caso de 33 pacientes. Além de retomar ao conceito de átomo cultural os papéis nos quais o paciente se vê e nos quais vê os outros em relação a seus papéis, considerado de extrema importância porque é a partir dele que podemos ter uma imagem de seu mundo interior, Moreno anuncia 6 outras técnicas psicodramáticas. 1. Do papel substituto. Usada se o paciente se nega a atuar no papel de alguém que está muito próximo a ele em seu átomo social. Nesse caso, ele é solicitado a desempenhar algum papel simbólico que parece estar longe dele e de seus parceiros mais próximos. 2. Do espelho. Quando o paciente exagera na interpretação de seu próprio papel por estar ansioso demais, um ego auxiliar age em seu lugar para que ele possa se ver de maneira mais objetiva. A técnica também é usada quando ele se recusa a atuar e, em seguida, um ego auxiliar assume seu papel. Se o paciente não concordar com a representação dele mesmo, pode fazer comentários da plateia ou subir ao palco e assumir seu próprio papel. 3. Da projeção. É usada quando o paciente projeta seu sistema ilusório em um enredo que ele deseja ver representado no palco por egos auxiliares. Moreno ilustra o caso com uma série de cenas sugeridas e dirigidas por um paciente, nas quais, quando criança, ele está presente em um momento violento entre o pai e a mãe, a consequente saída do pai da casa e a separação do casal. Moreno comenta que, quando essas cenas foram representadas, os pais do paciente também estavam presentes, o que lhe permitiu ver como eles foram afetados pela atuação. 4. Da inversão. Para alcançar a objetificação de si mesmo do paciente, pede-se que ele se coloque no papel de alguém de seu átomo social, enquanto um ego auxiliar, ou a própria pessoa que o paciente retratará, se possível, é colocado no lugar do paciente. Em tal situação, não se espera apenas que o paciente consiga objetivar a si mesmo, mas também que ele reaja a ele mesmo da maneira que acha que a outra pessoa reagiria. 5. Da distância simbólica. É um recurso inicialmente semelhante à técnica do papel substituto. Nesse caso, no entanto, o progresso é feito gradualmente, de um primeiro papel distante para outros papéis que estão se tornando cada vez mais próximos da realidade do paciente. Como ilustração, Moreno menciona novamente o caso de Peter,
o garoto que batia na mãe e que, sob a orientação do psiquiatra, começou a desempenhar o papel de príncipe. Do duplo ego. Quando o paciente está sofrendo com algumas atitudes opostas, o que Moreno propõe para aliviá-lo é que dois egos do paciente, por assim dizer, sejam retratados no palco, o que ele chama de ego superficial, isto é, aquela face de si mesmo que se manifesta na vida cotidiana e com o qual o paciente geralmente se identifica, é interpretado por um ego auxiliar. Já o eu mais profundo, que está invisivelmente torturando e tentando derrotar o ego oficial, é retratado pelo paciente. O resultado, observa Moreno, é uma objetivação da luta violenta que ocorre entre os dois fatores alternativos na mente do paciente. A produção de artigos durante esse período permanece ininterrupta e Moreno se serve da Sociometry para disseminar tanto as práticas terapêuticas do sanatório de Beacon como os novos conceitos e técnicas que seu laboratório vai desenvolvendo. Ainda em 1940, aparece Mental Catharsis and a Psychodrama, no qual os conceitos de catarse e momento são retomados de uma perspectiva histórica e são apresentados os primeiros elementos de uma teoria geral da espontaneidade e da conserva cultural. Além de desenvolver argumentos sobre os dois principais fatores de sua obra, criatividade e espontaneidade, Moreno também apresenta aspectos ainda não explicitados, como a espontaneidade com frequência é considerada erroneamente mais intimamente ligada à emoção e à ação do que à reflexão e ao descanso. Esse viés provavelmente se desenvolveu devido à suposição de que uma pessoa não possa realmente sentir algo sem ao mesmo tempo ser espontânea e que uma pessoa que está pensando possa ter uma experiência genuína sem espontaneidade, mas esse não é o caso. Parece haver um mal-entendido semelhante de que uma pessoa em ação precisa de espontaneidade contínua para avançar, mas essa espontaneidade não é exigida de uma pessoa em repouso. Como sabemos agora, essas são falácias. A espontaneidade pode estar presente em uma pessoa tanto quando ela está pensando, quanto também quando ela está sentindo, tanto quando está em repouso, quanto em ação. Outro mal-entendido que Moreno procura esclarecer o leva de volta a Beethoven. Referindo-se à Nona Sinfonia, ele observa que aparentemente não haveria diferença entre a música no momento de sua criação e a obra de arte como produto. Uma inspeção mais detalhada, no entanto, mostra que isso não é verdade. Enquanto Beethoven caminhava por seu jardim tentando intensamente aquecer suas ideias musicais, toda a sua personalidade estava em alvoroço. Ele fez uso de todos os possíveis arranques físicos e mentais que poderia reunir para continuar na direção certa. Essas visões, imagens, esses pensamentos e padrões de ação, inspirações tanto musicais como não musicais, foram os antecedentes indispensáveis a partir dos quais a música da Nona Sinfonia cresceu. Mas todo esse histórico não é encontrado no produto final, a pintura ou seu desempenho por uma orquestra de renome. Somente o resultado está lá. Para Moreno, o fato de que esse pano de fundo tenha sido apagado de nossa ideia atual de Beethoven é uma armadilha intelectual jogada conosco por séculos de ser doutrinada por conservas culturais. De fato, ele argumenta, se considerarmos a fase inicial espontânea, criativa da composição da Nona Sinfonia uma fase positiva e não uma transição para um produto final, podemos ver nas composições musicais de Beethoven, em seus conceitos de Deus, do universo e do destino da humanidade, nos amores, alegrias e tristezas de sua vida privada e, sobretudo, nos gestos e movimentos de seu corpo, um padrão unificado, a partir do qual a camada superficial, conserva cultural, pode ser coletada para atender a certos requisitos pragmáticos. Por outro lado, Moreno reconhece que a memória de uma conserva pode ser acompanhada de grande satisfação e até alegria. Uma recapitulação periódica parece sussurrar aos ouvidos do sujeito que tudo continua igual, tudo está indo bem, o mundo não mudou.
Ou seja, a conserva cultural presta ao indivíduo um serviço semelhante ao que faz uma categoria histórica para a cultural em geral, uma continuidade da herança. Com isso, comenta, garante a conservação e a continuidade do seu ego e ajuda-o desde que a pessoa viva em um mundo relativamente tranquilo. No entanto, pergunta Moreno, o que ela faz quando o mundo à sua volta está em uma mudança revolucionária e quando a qualidade da mudança se torna cada vez mais uma característica permanente do mundo de que ela participa? Afirmando que uma mudança pode ocorrer na situação da vida de um indivíduo a qualquer momento e que influências das redes econômicas, psicológicas e sociais que o cercam podem ameaçá-lo, Moreno comenta que, conforme a magnitude da mudança, a magnitude da espontaneidade que um indivíduo deve reunir para satisfazer a mudança deve aumentar proporcionalmente. Ao não alcançar a espontaneidade necessária, um desequilíbrio se manifestará e encontrará sua expressão máxima em seus relacionamentos interpessoais e entre seus papéis. Uma característica desses desequilíbrios, observa o psiquiatra, é que eles têm efeitos recíprocos, isto é, tiram o equilíbrio de outras pessoas ao mesmo tempo. Por outro lado, diz ele, quanto maior a gama de desequilíbrios, maior a necessidade de catarse. Voltando ao conceito de catarse, Moreno observa que, em termos práticos, não existe esfera do universo imaginável, seja física, mental, social ou cultural, da qual não possa surgir, em algum momento, alguma causa de desequilíbrio na vida de uma pessoa. Portanto, comenta, um homem tem procurado constantemente dispositivos que lhe permitam alcançar ou aumentar seu equilíbrio, acrescentando, por um lado, que um dos meios mais poderosos que podem produzir esse efeito é a catarse mental, e por outro, que uma resposta foi encontrada em uma das antigas invenções da mente criativa do homem, o drama. É importante notar que, apesar de dedicar grande atenção à catarse como condição indispensável do processo terapêutico, Moreno menciona o conceito de catarse de integração, que aparecerá apenas em 1949, no texto The Spontaneity Theory of Learning. No artigo introdutório do livro coletivo Psychodrama and Sociodrama in American Education, diz o psiquiatra, a inter-relação dinâmica de todos os tipos de aprendizado destaca um conceito que até agora era relegado a uma especialidade, apenas a psicoterapia, o da catarse mental. A catarse mental é definida aqui como um processo que acompanha todos os tipos de aprendizado, não apenas a descoberta da resolução de conflitos, mas também a compreensão de si mesmo, não apenas a libertação e o alívio, mas também o equilíbrio e a paz. Não é uma catarse de abreação, mas uma catarse de integração. O que Moreno aborda nesse artigo de julho de 1940 sobre catarse mental e psicodrama são dois fenômenos que ele chama de redução e expansão no cenário psicodramático. Depois de comentar que uma das características problemáticas das relações humanas é a qualidade da imprecisão, looseness, ele observa que, ao estudar os átomos culturais dos indivíduos, encontramos mais frequentemente dois grupos de pessoas em particular. No primeiro, as demandas impostas a eles pelos papéis e relações de papéis do grupo em que vivem são tão maiores do que seus recursos ou interesses que eles prefeririam, se possível, ser transferidos para uma sociedade cujo desejo seja mais simples, isto é, em que o número de papéis seja reduzido. Já o outro grupo quer desenvolver e desempenhar muito mais papéis do que o modelo de sociedade em que vive pode permitir, ou seja, prefeririam uma expansão, não uma redução, um enriquecimento do desenho, não uma simplificação. Entre esses dois extremos, comenta Moreno, estão os grupos de pessoas que prefeririam uma redução de algumas fases da vida, mas uma expansão em outras. Recorrendo mais uma vez ao exemplo do mosteiro, Moreno afirma que o átomo cultural de um monge, comparado ao que ele tinha quando morava no exterior, apresenta uma mudança drástica,
reduzindo seus papéis a um mínimo. Quanto maior o número de papéis em que um indivíduo atua em qualquer sociedade, diz ele, maior o número de conflitos nos quais ele pode se envolver. E, considerando que a comunidade monástica oferece ao recém-chegado uma cultura de desenho o mais simples possível, Moreno conclui que, com a redução do número de papéis, o desequilíbrio que surge do sofrimento também é reduzido, catarse por redução. A situação psicodramática, baseada em uma filosofia diferente e com objetivos diferentes, compara o psiquiatra. Usou um ponto de vista semelhante de uma maneira moderna, isto é, tira o paciente do mundo em que vive e o coloca no centro de um novo mundo. O cenário dramático, equipado com todos os dispositivos que podem lançá-lo em um novo modelo de sociedade, ou seja, uma sociedade em miniatura, na qual a vida é diferente e muito mais fácil. Além de ilustrar um exemplo de redução de papéis com o caso de uma mulher que sofria de uma forma progressiva de psicose maníaco-depressiva, Moreno também apresenta um exemplo de expansão, o caso de um paciente cujo comportamento mostrava a presença de muitos papéis. No café da manhã ele afirmou ser o aviador, no almoço disse que era membro da Casa Real Britânica, passou a tarde como cowboy e, à mesa do jantar, era cidadão chinês. O que o psiquiatra comenta é que, como esses papéis eram de curta duração, o paciente poderia vivê-los em uma sessão de 2 horas no teatro e obter satisfação com o desempenho de todos eles. Além disso, conclui, para aqueles papéis e relacionamentos totalmente alucinatórios, o cenário psicodramático era, de fato, o único veículo possível. Além de considerar os vários tipos de catarse pessoal e interpessoal do espectador e a do grupo, Moreno também observa que as relações dos espectadores podem formar a base de tratamentos psicodramáticos individuais. Com isso, o conceito de catarse aristotélica atinge seu culminar lógico e legítimo. Por outro lado, comenta, o aspecto terapêutico do psicodrama não pode ser separado de seu aspecto estético, nem, em última análise, de seu caráter ético. O que o drama estético fez por deidades como Dionísio, Brahma e Jeová, e por personagens representativos como Hamlet, Macbeth ou Édipo, o psicodrama pode fazer por cada homem. No teatro terapêutico, um homem anônimo de tamanho mediano se torna algo como uma obra de arte, não apenas para os outros, mas para si mesmo. Uma existência minúscula e insignificante é aqui levada a um nível de dignidade e respeito. Seus problemas particulares são projetados em um alto nível de ação diante de uma audiência especial. Um mundo pequeno, talvez, mas o mundo do teatro terapêutico. O mundo em que vivemos é imperfeito, injusto e amoral, mas no teatro terapêutico, uma pessoa pequena pode ser levada acima do nosso mundo cotidiano. Aqui, o seu ego se torna um protótipo estético, se torna um representante da humanidade. No palco psicodramático, ele se coloca em um estado de inspiração, é o dramaturgo de si mesmo. Na conclusão de seu artigo sobre catarse mental, Moreno expõe outro conceito fundamental para a compreensão de suas ideias e ações, o conceito de papel, comentando que cada indivíduo tem uma série de papéis em que ele se vê e enfrenta uma série de papéis contrários nos quais ele vê os outros ao seu redor. O psiquiatra explica que os aspectos tangíveis do que se conhece como ego são os papéis em que ele opera. Em seus comentários terminológicos adicionados ao final do artigo, Moreno lança novas luzes sobre o seu próprio método, definindo o psicodrama como uma forma de drama em que as tramas, situações e papéis, sejam reais ou simbólicos, refletem os problemas reais das pessoas que atuam e não são obra de um dramaturgo. Por outro lado, acrescenta, verificou-se que o procedimento psicodramático é acompanhado por formas profundas de catarse mental e que, em sua concepção original, o psicodrama é realizado em um ambiente quase teatral,
com palco e público selecionado. Além disso, ele observa que o psicodrama, no sentido mais amplo em que a palavra é usada hoje, é uma abordagem exploratória das formas de drama conservadas e improvisadas, reavaliadas com base em conceitos psicodramáticos. Em seguida, Moreno confirma o desenvolvimento de seu método a partir do jogo impromptu, improvisado, afirmando que, de 1911 a 1930, ele estava praticamente sozinho no uso desse princípio, pelo menos de forma sistemática, mas que nos últimos anos o número de educadores e psiquiatras que usam esses princípios tem aumentado. Por fim, esclarecendo o motivo de ter adotado o termo psicodrama, Moreno afirma: quando comecei a usar o princípio do jogo impromptu com adultos, aplicado a seus problemas reais e íntimos, à realidade das situações, à seriedade dos participantes e as consequências implícitas para eles no procedimento eram tão grandes que a sugestão de que eles estavam jogando um jogo foi abandonada. A palavra drama parecia muito mais próxima das experiências factuais, mas a palavra drama ainda parecia implicar um produto poético e fictício, e é por isso que o prefixo de qualificação psico foi adicionado. Concluindo, com essa série de 4 artigos e seguindo sua tendência a praticar, refletir, formular e reformular ideias continuamente com base em sua própria espontaneidade criativa, Moreno chega ao início dos anos 1940 com os recursos necessários para a consolidação de seu método em território norte-americano, ou seja, dispondo, sobretudo, de um sanatório com seus pacientes e seu teatro de psicodrama, de um conjunto de teorias e técnicas mutuamente reforçadas e em constante criação e aprimoramento, e de Sociometry, a revista dedicada às relações interpessoais e à disseminação de novas experiências psicodramáticas e sociométricas, suas e de outros. Como ele mesmo afirma na terceira pessoa ao comparar a evolução de sua carreira com a de Freud, já mencionada no capítulo 7, em 1940, quando Moreno tinha 50 anos, também foi formulada a orientação básica de seu trabalho. O que ainda faltava para o desenvolvimento do método psicodramático finalmente aparece a partir de agosto de 1941, com a entrada de uma jovem de 24 anos, estilista de moda, nascida na Holanda e educada na Grã-Bretanha.